Precisamos ir para os outros dois assuntos, eleições na Colômbia, eleições no Peru, que continuam aí sendo contestadas e alguns ainda não aceitando os resultados, mas na Colômbia, aparentemente, e a Lu esteve lá fazendo a cobertura dessa eleição, nós finalmente temos aí o Ivan Cepeda, que era o candidato da esquerda, reconhecendo a sua derrota, o Abelardo de la Espriella, espero ter falado corretamente o nome dele, vocês me corrijam se não falei, que é o candidato da direita, e apelo do presidente, por exemplo, Gustavo Petro, ter feito muito barulho, dizendo que não ia aceitar os resultados, o primeiro turno acabou também tumultuando muito o processo, nós temos uma vitória apertada, mas uma vitória clara da direita. O que isso significa para a Colômbia, Lu? Você que esteve lá, você que acompanhou essa sociedade super polarizada, essa disputa aí, qual é o impacto que a gente pode esperar dessa troca de um governo de esquerda agora para um governo de direita? Pois é uma grande interrogação como vai ser esse governo do Abelardo, porque o que ele promete é uma ruptura do diálogo que o governo mantém com esses grupos armados, grupos armados ilegais e grupos criminosos, numa tentativa de que abandonem as armas, né? Porque muitos grupos não aderiram ao acordo de paz de 2016, grupos dissidentes das Forças Armadas revolucionárias da Colômbia não aderiram ao acordo de paz entre as Farc e o governo, e esses grupos continuam em ação e continuam promovendo atentados no país. Então, o governo de Gustavo Petro defendia a paz total, né? Então defendia uma continuidade do diálogo com esses grupos, e Abelardo de la Espriella chega no poder defendendo o confronto. Então, interromper esse diálogo, bombardear instalações desses grupos, militarizar as ruas para atuar contra esses grupos armados, esses grupos clandestinos, né, que promovem o terror na Colômbia. A grande questão é como esses grupos vão responder, porque Abelardo de la Espriella cita muito, né, a questão da construção de megaprisões inspirada nessa política do Nayib Bukele, que conseguiu reduzir de uma forma muito impressionante a criminalidade em El Salvador, mas o que me disseram muito na Colômbia é: a Colômbia não é El Salvador. A geografia é diferente, o jeito que os grupos armados se relacionam com a população é completamente diferente. Então, provavelmente, essa ação de Abelardo contra esses grupos criminosos vai acabar gerando um forte impacto na população, com morte de muitas pessoas inocentes. Além disso, além de gerar uma reação por parte da própria população civil, que nada tem a ver com isso, mas que está lá nessas comunidades dominadas por esses grupos criminosos, também tem a questão de como esses grupos criminosos vão reagir a essa ação estatal, que deve ser bastante violenta, né? Bastante agressiva com esses grupos. Então, a Colômbia vai entrar em outra guerra? Qual vai ser a resposta desses grupos armados? Então, havia essa inquietação na Colômbia, e também como vai ser a capacidade de governabilidade de Abelardo de la Espriella, que promete uma forte redução do aparato estatal, redução do déficit fiscal, mas a Colômbia tem problemas, assim, a questão do sistema de saúde, que está muito precarizado. Ele promete uma injeção de recursos no sistema de saúde, mas essa questão da injeção de recursos, como você faz, prometendo diminuir o déficit fiscal, então também tem promessas de grandes reformas, e isso vai precisar, claro, de alianças com o Congresso de um político que se define como um outsider. Ele fala que agora é o momento dos nunca, né, dos que nunca tiveram poder na Colômbia, mas ele vai precisar fazer alianças num país extremamente polarizado. A gente viu uma margem muito mínima entre os candidatos, então vai ser um governo em que
provavelmente ele vai moderar esse discurso que a gente viu dele na campanha tão radical, de fato, no discurso de posse, discurso de posse não, porque ele não tomou posse, no discurso depois das eleições, antes mesmo, né, da divulgação dos resultados oficiais, quando ainda não era definitivo o resultado, Abelardo de la Espriella disse que ia governar para todos os colombianos. Então, é muito provável que nessa necessidade de alianças ele tenha que fazer algumas concessões, moderar esse discurso. Então, existe muitas dúvidas sobre como vai ser esse governo numa sociedade tão polarizada como aqui a Colômbia se mostrou nesse momento. E o resultado da eleição foi muito apertado e ele está longe de ter maioria no Congresso, né? Pelo contrário, os parlamentares que estão diretamente ligados a ele são minoria da minoria. Ele vai ter que fazer muito acordo com o Centrão. Vai conseguir fazer isso, Lorival? Ele vai conseguir essa governabilidade? Para fazer isso, ele vai ter que amenizar completamente o discurso dele? Sim, exatamente, é isso, né? A política partidária do Congresso colombiano é bastante institucionalizado, né? Diferentemente do Peru, por exemplo. Então, ele terá de fazer um movimento parecido com o que o Javier Milei fez na Argentina, né? Ele é líder de um movimento, ele não tem um partido. Aliás, ele é um candidato antissistema, antipolítica tradicional. Então, ele vai ter de aprender a negociar e isso vai ter uma curva de aprendizado. Existe um risco muito grande na política de segurança pública dele, porque ele foi não só advogado dos paramilitares, mas também ele foi envolvido com os paramilitares. Ele foi flagrado mobilizando paramilitares, agindo na gestão desse grupo. Os paramilitares foram criados nos anos 70, 80, como segurança privada, contratada inicialmente por fazendeiros, incluindo o pai de Álvaro Uribe, que foi presidente e foi morto pelas Farc, numa tentativa de sequestro, que envolveu helicóptero, inclusive, na fazenda dele. E Álvaro Uribe foi presidente por 10 anos. Mas o de la Espriella, ele atuou fortemente junto com os paramilitares, que foram contratados também por empresas privadas para enfrentar a guerrilha e se tornaram uma grande organização criminosa, né, e parecida com as milícias do Rio de Janeiro, né, que provêm da polícia e se tornam mafiosos no sentido de cobrar por segurança. Então, se você tem uma padaria, tem um bar, tem uma empresa, uma fazenda, você recebe uma mensagem. Ou você paga por mês X para nós, ou você será assaltado, será sequestrado. Muitas vezes o assalto acontece antes e depois vem o recado. A pessoa está atemorizada e paga esse racketeering, essa extorsão. Então, é assim que funcionam os paramilitares na Colômbia, e eles passaram a atuar de uma forma muito parecida com a guerrilha, porque a guerrilha também faz a mesma coisa, né? Sequestra, é a mesma dinâmica. Então eles ficam muito parecidos com quem eles supostamente iriam combater. E há uma grande dúvida sobre se a eleição de la Espriella não representa a infiltração dos paramilitares no Estado colombiano. No caso do Álvaro Uribe, a ligação era mais distante, era mais uma afinidade do que um envolvimento nas AUC, Autodefensas Unidas de la Colômbia. Esse não. Esse de la Espriella é um quadro dos paramilitares colombianos. Então, pode ser que ele se desligue deles, pode ser que tenha já se desligado e que assuma uma posição mais institucionalizada, mais presidencial e não permita essa infiltração. Mas pode ser que permita, e de uma forma muito opaca e difícil de detectar. A boa notícia, a imprensa colombiana é extremamente agressiva. É uma das melhores imprensas do mundo, com repórteres investigativos de altíssimo nível e de uma coragem absurda. Então vamos acompanhar de perto como serão essas dinâmicas.
Pelo menos a eleição foi realizada, a democracia colombiana continua resistindo fortemente, apesar de todos os barulhos do Cepeda e ainda mais do Gustavo Petro, acabou se reconhecendo a vitória do Abelardo de la Espriella, mas no Peru, o vizinho ali da Colômbia, vocês viram que hoje nós estamos falando muito de América Latina, nosso brilhante continente. No Peru, a situação é muito mais complicada, né? Um país muito instável nos últimos anos, muitos presidentes, ninguém consegue terminar o mandato, você tem golpes de todos os estilos ali, impeachment, derrubada, ninguém consegue se estabelecer no Congresso peruano e também não conseguimos ter o vislumbre aí de uma vitória. Lá, a Keiko Fujimori aparentemente também já teria assegurado os votos necessários para vencer o Roberto Sanches, mas ele não dá o menor sinal de que vai reconhecer a derrota e vamos muito provavelmente num período de grande instabilidade. O que tudo isso significa, Lu, para o Peru, para esse lugar que já é tão instável? Que mais essa disputa, da forma como ela aconteceu, da forma como está acontecendo aí essa contagem dos votos, o que isso significa para o Peru no curto prazo? Queria responder antes o que significa para o Brasil. Como é importante, né, ter um sistema eleitoral robusto, vamos aproveitar, né, para fazer esse comentário, porque depois do que a gente está vendo na Colômbia, né, que tem essa contagem inicial dos votos e depois a contagem definitiva, entre as duas tem uma semana quase de apuração em que os candidatos podem fazer questionamentos, leva essa dúvida, aí tem não foi nada muito significativo, mas alguns protestos alegando, né, a possibilidade de fraude. E no caso do Peru, já faz o quê? Quase um mês que esses votos estão sendo contados, que não tem uma resposta definitiva de quem venceu essas eleições e que levam os candidatos a pedir recontagem, a alegar fraude diante de uma margem muito estreita, ou seja, realmente gera dúvidas. Então, ressaltar essa questão do sistema eleitoral brasileiro, que no dia das eleições a gente já tem uma resposta que, apesar de alguns questionamentos que a gente teve no passado, não deixa lugar a dúvida sobre quem ganhou. Por outro lado, para o Peru, vai ser também, para Keiko, um governo muito difícil, no sentido de estar governando um país extremamente polarizado. Então, é uma legitimidade que tem que ser ganhada. A gente já está falando de um país com uma volatilidade institucional muito grande, uma alta rotatividade, como você mencionou na presidência, Américo, ela vai ser a nona presidente em 10 anos. É muito impressionante, ou seja, a gente pensa, por exemplo, num governo tentando dialogar com o Peru, com essa quantidade de troca de ministros, ou seja, você não dá continuidade a uma política internacional, aí vem um governo e negocia uma coisa, chega outro e fala, ai, não sei, enfim, é muito difícil lidar com um país assim, em termos de relações internacionais, e Keiko Fujimori vai ter que também negociar para conseguir promover reformas no Peru. A boa notícia diante da eleição dela é que o que os analistas me dizem é que a vitória da Keiko nessas eleições seria o menor cenário em termos de menos dificuldades com o parlamento, porque o Força Popular, que ela preside, o partido dela, é o partido que mais representatividade tem no parlamento. Então, diminui um pouco as chances dela ser retirada. Né? Também teve uma reforma recente no parlamento que transformou o parlamento de uma casa para duas casas, então também diminuía a possibilidade do impeachment, mas o Peru é um país que vai continuar sendo instável, com a necessidade de Keiko de negociar com os outros partidos para governar, mas diante dos cenários, o que os analistas me dizem é que ela era a candidata que dava um pouco mais de estabilidade nesse sentido da relação com o Congresso, porque o grande problema dessa série de impeachments e renúncias que a gente viu nessa última década é justamente porque o Congresso é extremamente
fragmentado, existia um embate permanente entre o executivo e os presidentes que, com cada governo, utilizavam um argumento para pressionar. Então, a questão da corrupção da Odebrecht, que sacudiu o Peru de uma forma muito significativa, mas também a violência foi um dos argumentos para o impeachment de Dina Boluarte, a questão dos Rolex, que falava dos relógios, que ela aparecia com relógios caríssimos, não sabia explicar de onde vinham, então com diferentes argumentos foram pressionando os presidentes que ou saíam por essas votações do parlamento que conseguiam o impeachment ou renunciavam antes, justamente para não serem tirados ou pressionados por protestos. Então, o que dizem os Keiko vai ter que fazer um trabalho também para se desprender dessa imagem do pai, né, dessa imagem autoritária que o fujimorismo tem. Não vai ser um governo fácil diante de um país tão polarizado e dessa necessidade de permanentemente negociar para se manter no poder, mas diante das dificuldades que poderiam haver com outros candidatos, o que os analistas dizem é que ela é a candidata que mais tinha chances de um governo estável.